Aleluia. Amém, família? Amém. Glória a Deus. Então, estou muito alegre hoje, porque estamos numa época, uma das épocas mais importantes do calendário bíblico. Estamos falando de uma das festas perpétuas que o Senhor manda nós festejar essa festa, né? Então, estamos na primeira festa, uma das mais importantes. Para mim, é um tempo único. Se você perder esse tempo, se você perder essa estação, deixa eu lhe dizer uma coisa, fique triste não, mas se você perder essa estação, só o ano que vem agora, tá? É um ano. Então preste atenção, porque Deus quer fazer hoje. A palavra de Deus, a palavra é para hoje. Mas se você perder a estação, não ouvir, só o ano que vem essa nova estação. Essa festa só o ano que vem. Então, estamos falando de uma festa super importante, porque é a festa da Páscoa. Do calendário bíblico. Gente, você não sabe o poder que nós estamos vivendo, que começa hoje, nessa estação, que essa festa dura uma semana. Então, hoje é o primeiro dia. Se você entender isso, você pode ir por Deus vai te levar para um outro nível do propósito da sua vida. Porque a Páscoa, ela fala de libertação. A Páscoa é a passagem da escravidão. É a passagem que você sai do pecado, você sai da escravidão e você entra na terra prometida, você começa o processo da terra prometida. Então, essa estação é uma estação que Deus está te libertando do passado para você viver o propósito do futuro, que é hoje. Então, se você hipoteca hoje a sua vida, só o ano que vem agora para a libertação novamente. Então, preste atenção, vamos ler Êxodo 6. Veja como é importante o que fala em Êxodo 6, no versículo 6 ao 9. Olha aqui que Deus está falando. Preste atenção no que Deus está falando. Portanto, ele está falando com Moisés, tá? E ele fala para Moisés: portanto, diz aos filhos de Israel, eu estou dizendo para você hoje, eu sou o Senhor. Olha a promessa do Senhor para a sua vida hoje. Preste atenção, porque é só o ano que vem, viu? Não fique triste não. Só o ano que vem agora. Então é hoje. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Deus está prometendo hoje que vai tirar você das cargas do inimigo. Das cargas do inimigo. O inimigo que está te oprimindo, que está te chicotando, que está te oprimindo. O inimigo que não deixa você sair do lugar, o inimigo que está te prendendo numa história do passado, num que aconteceu, num casamento falido, alguma coisa que Deus está te oprimindo, a hora de sair é hoje. A hora de que você está saindo é agora. Deus está te livrando do inimigo. Aquilo que ele, aquela história antiga, aquela situação que você não perdoou, aquela situação que você não consegue passar, é hoje o dia. Você entendeu que a estação é agora? Porque a Páscoa que a gente está vivendo essa semana é a libertação daquilo que você estava preso. Eu não sei, mas se você entender isso, gente, é outro nível de vida. Deus está tirando as algemas que lhe prendem ao passado, que lhe prendem ao pecado, que lhe prendem a situações antigas, situações que anos você não consegue sair, situações, anos de culpa, de remorso. Muitas pessoas vivem com culpa,
Porque eu sou culpado. Deus está tirando essa culpa hoje. Ai, porque se eu tivesse acontecido, se tivesse acontecido isso, sabe? Está tirando a falta do perdão. Porque isso aconteceu da injustiça. Tem gente preso na injustiça. Sabe o que é preso na injustiça? Ah, eu não merecia isso. E você vive falando isso da sua vida. E você não consegue avançar. Porque você acha que é um injustiçado. Deus está tirando você da situação de vítima. Que lhe prende para você não construir nada. Sabe quem é o vítima? Não constrói nada. Porque vítima só está reclamando de alguma coisa, falando que foi injusto, falando que não merecia, mas não constrói nada. E fala mal de quem está construindo. E fala mal de quem está fazendo alguma coisa. Não faz nada, diz que quem está fazendo, ele diz que está fazendo errado. Ué, por que não vai lá e faz, né? É hora de você sair desse cativeiro. É agora, é nessa estação. Entenda isso. Você está vivendo nesse momento hoje, começa hoje a sua libertação. Agora você tem que entender e crer. Você tem que crer. Você tem que entender isso. Olha o que a palavra vai dizendo. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão. Servidão. Gente, tem gente que está servindo o pecado. Que não consegue sair do pecado. Sabe que está no pecado e não consegue sair do pecado. Mas sabe que está no pecado. É hora de você sair agora e se libertar hoje. É Deus quem vai te libertar. Você já tentou, sabe? Tem gente que está nas drogas, no vício das drogas, no vício da pornografia, no vício da bebida, do alcoolismo, certo? E você sabe que está errado. Mas não consegue sair. Não consegue. Mas quem vai te tirar hoje é Deus. Porque na sua força você não consegue. Mas você está na estação hoje que Deus vai, na força dele, vai lhe fazer a libertação. Agora você tem que crer. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que entender isso para você viver essa estação. Porque se você não entender, se você não tiver o conhecimento, a palavra diz que falta conhecimento. Por isso que o meu povo perece, por falta de conhecimento. Se você tem o conhecimento hoje, Deus vai te libertar hoje do pecado, libertar hoje da escravidão, libertar hoje daquilo que lhe prende no passado. Aquela história mentirosa, aquela coisa que aconteceu na sua família, aquela situação que você não consegue perdoar, aquela situação que você tem culpa, agora é a hora de você ser liberto. Amém? Então Deus tirará as cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomai-vos por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que tiro debaixo das cargas do Egito. Ele está repetindo aqui, ele está dizendo, eu sou seu Deus e vou tirar você das cargas. Carga da culpa, carga da mentira, carga das coisas erradas. É hoje que Deus está fazendo na sua vida. Se você não entender isso, só o ano que vem, tá, mãe? Então a hora de você ser liberto é hoje. Você ser liberto agora. Eu estou orando a Deus, Senhor, estou aqui. Eu quero a minha porção. Eu quero minha terra prometida. Eu quero o meu propósito. Entendeu? Aquilo que me sufoca, não vai me sufocar mais. Porque o Senhor tirar com o braço estendido. Aqui está na palavra dele. Aqui ele fala sobre isso. Mas vamos lá, para frente, veja o que acontece. E vos levarei à terra na qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vos darei por possessão. Está dizendo, ele vai, veja que promessa maravilhosa a gente está vivendo nessa época. Ele tira você do julgamento, da mentira, da escravidão, do pecado. Além dele tirar você desse lugar, ele te leva para a terra prometida. A promessa dele é tirar você da onde você está preso, onde você não consegue sair mais, da culpa, da mentira. Ele tira você desse lugar e te leva para o propósito dele. Nossa, que promessa maravilhosa. Eu já ia embora para casa com essa palavra. Eu já ia embora com isso, com esse entendimento que você, dessa estação
hoje que a gente está vivendo. Porque nós somos, sabe, o inimigo, ele é craque, ele é muito bom na acusação. Ele nos acusa de um monte de coisa. E quando ele te acusa, ele usa pessoas para te acusar, para falar mal de você, para dizer isso, para dizer aquilo. E sabe o que você vai acontecer com você? Você vai se encolhendo, você vai diminuindo, você vai parando. O inimigo quer que você pare. Você não alcance a terra prometida, você fica parado. Porque são tantos julgamentos, são tantas mentiras, são tantas culpas, são tantas. A gente fica com a alma tão machucada que você simplesmente você para. Você não acredita mais nas promessas, você não acredita, a fé diminui e a gente não consegue avançar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque o inimigo ele vai nos acuando, vai deixando a gente, sabe, a gente encolhido. Mas hoje chegou o dia. Estamos na Páscoa, que é a libertação. E você vai romper com esse processo. Você vai romper com esse processo do inimigo. Você não vai deixar mais o inimigo mentir para você. E você vai ser aquilo que Deus diz que você é. Porque nesse tempo o inimigo fica colocando situações na nossa vida que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que a gente não pode, que a gente tem gente melhor do que a gente para fazer. A gente fica assim, não, para que eu vou fazer isso? Tem gente muito melhor para fazer. Tem muito melhor do que eu, tem muita gente muito mais preparada do que eu, tem muita gente muito melhor para fazer essa situação, e a gente vai secando naquele lugar parado. E o inimigo vai dizendo quem a gente é. E a gente vai aceitando o que o inimigo diz que a gente é. Você não serve para nada. Você é isso, você é aquilo. Você é baixo, você é gordo, você é magro, você é... A gente, um monte de coisa. Você é fraco, você não consegue, você não estudou, você não se preparou. E o inimigo vai colocando essas situações na nossa vida e nós vamos acreditando. E vamos acreditando. E por isso a gente fica parado. E é hora de a gente agora sair desse lugar. É hora de a gente avançar. É essa estação, gente. Eu estou repetindo isso, porque é essa estação. O Senhor repetiu aqui em 2 versículos, ele falou: vou tirar vocês da carga do Egito. Vou tirar vocês da carga do inimigo, da mentira, do engano. É hoje. É Deus está te chamando. É você que Ele quer usar. Você tem que acabar de dizer assim, ah não, tem gente melhor do que eu. Não, não, é você. É você. Aquela pessoa que você diz que é melhor que você, também vai ser usada por Deus, mas você também vai ser. É você. Então para. Vamos sair dessa mentira do inimigo. Essa mentira. Ah, é porque eu nasci assim, eu fui assim. Esse negócio de Gabriela não dá mais, viu? Acabou na nossa vida. Acabou. O Senhor hoje te tira você dessa mentira, desse lugar. E Ele vai dizer, você não vai dizer quem você é mais. Ninguém vai, o inimigo não vai dizer quem você é. Agora chegou o tempo de o Senhor dizer quem você é. E quando o Senhor entra e Ele diz quem você é, Ele te prepara para você cumprir o propósito. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós somos ensinados. A gente tem que entender que Deus não trabalha como a gente, no nosso entendimento. Porque as coisas de Deus, a gente não entende. A gente vive um milagre. Mas um dos grandes problemas nossos é que a gente quer entender tudo o que Deus faz. Né? Então a gente acha, porque o mundo nos ensina assim, estuda, 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 se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Amém? Estude, 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 se prepare, se prepare. Amém. Vai ser bom para você. Amém? Mas, então, a gente só acha que merece aquele emprego, merece aquela situação na nossa vida, porque a gente se preparou, então eu posso andar, eu posso exercer aquele cargo. Amém? Mas no mundo de Deus, mas quando Deus trabalha, é muito diferente disso. Deus trabalha o seguinte, irmão, eu te chamei, eu te escolhi.
Eu te escolhi, certo? Aí a gente fica parado porque o inimigo diz que você não está preparado, porque nós ensinamos assim, o inimigo coloca essa mentira. Mas Deus fala assim: eu te chamei, avança que eu te preparo, avança que eu te preparo. Quanto mais você ter fé, quanto mais você acreditar, quanto mais você entender isso, mais você avança, mais você crê e mais Deus te enche, mais te Deus capacita, mais você é usado pelo Espírito, mais você fazendo a vontade de Deus. Só que a gente fica parado. Ah, Gil, pastor disse assim, você vai dar uma palavra amanhã. Ai, meu Deus, meu Deus. Gente, Deus te prepara. Você está pronto. Está pronto. O que está faltando? O que está faltando? O que está faltando para você? Coragem. Por isso que Deus fala para Josué. Josué, eu gosto muito dessa palavra. Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque a gente sempre acha que a gente é. Por que Deus está falando isso para. O que Josué tinha? Me fala uma coisa, o que Josué tinha? Por isso que eu estou dizendo, é o tempo hoje de a gente ser liberto e a gente viver o propósito. Outro tempo em nossas vidas, se não só ano que vem, viu, amado? Josué, quem era Josué? Josué, Moisés fazia tudo. Moisés falava com Deus, Moisés falava com o povo, Moisés fazia todas as coisas, Moisés orava, era tudo Moisés. Josué só ficava do lado de Moisés, mas não precisava fazer nada. Não é verdade? Aí Deus faz assim, Moisés, valeu, tá de boa, vamos embora. Aí Josué olha assim e disse, e agora, o que eu faço? O que eu faço, Deus? Aí Deus faz assim, Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Só isso. Medita na palavra de dia e de noite. E seja forte e corajoso. Vai. 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 E conquiste a terra prometida. Está na hora de você vai. Seja forte e corajoso. Parar de ser aquilo que o inimigo diz que você é. E ser aquilo que Deus está dizendo que você é. Seja forte e corajoso. Avance e conquiste a promessa de Deus sobre a sua vida. Deixa eu dizer aqui. Mas vamos lá. Eu queria mudar aqui, mas vamos lá. E vos levarei, 8, né? E vos levarei a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, e vos darei possessão. Eu sou o Senhor. Amém? Agora escute agora o que aconteceu. Não seja vocês esse, tá? Cuidado, porque é só o ano que vem. Olha aqui. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Quer dizer, do mesmo de Moisés falou para o povo agora o que Deus mandou ele falar. Mas veja o que aconteceu. Mas eles não ouviram. Não ouviram. Eu acho que hoje a gente está vivendo essa situação. Eles não ouviram Moisés por causa de quê? Da ânsia do espírito e da dura escravidão. Gente, isso é muito sério. Deus está falando hoje que vai te libertar. Deus está falando hoje que vai te dar promessa. Deus está falando para você hoje isso. Mas o povo, ele não ouviu. É muito sério isso. O povo não ouviu pela ânsia do espírito e pela escravidão. Quer dizer, a gente tem uma promessa, mas por a gente ter um espírito ansioso, por a gente achar que tudo tem que ser do nosso jeito, da nossa forma, e as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente não escuta o que Deus vai fazer. Sabe o que a gente faz do nosso jeito. E quando a gente faz do nosso jeito,
a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar. Porque o nosso espírito ansioso, o nosso espírito só quer do nosso jeito, quer que Deus cumpra o que você quer e não o propósito. Existe um processo e a gente não quer viver esse processo. A gente não quer viver esse processo. E olha que Deus fala aqui, gente, em Êxodo 3, deixa eu dizer aqui para você, Êxodo 3. Eu gosto muito disso, Êxodo 3. 21. Olha o que Deus está falando. 21 e 22. Eu vou ler rápido aqui, mas porque eu quero falar outra coisa. Ele está dizendo a você que vai tirar você do Egito, tirar do pecado, que vai levar você para o propósito. E ele está dizendo ainda que vai ter todas as condições para que isso aconteça, porque ele fala, eu darei mercês a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sair, não será de mãos vazias. Oi. Deus está dizendo que vai tirar você, vai libertar você, vai levar você para a promessa, e ainda vai levar você de bolso cheio. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, despojarei os egípcios. Quer dizer, ele está dizendo que vai tirar do inimigo e vai dar para você. Mas como ele pode fazer isso se você acredita nas histórias do inimigo? Como Deus pode tirar você se você acredita que você não consegue, que você não serve para nada, que é melhor mesmo ficar no Egito levando chicotada e fazendo tijolo? A gente vive assim, muitas pessoas estão vivendo assim. Antigamente era para ver tijolo, hoje não, a gente está escravo do pecado. Como a gente é liberto se a gente não acredita? Porque a gente acredita no inimigo e não acredita na promessa de Deus. Deus está dizendo a você que vai tirar você da mão do inimigo e ainda vai tirar tudo do inimigo e dar para você. Sabe o que vai acontecer? Essa semana. Sabe? Mas a gente precisa ativar a nossa fé. Ativar. Porque tem coisas que nós temos que fazer. Porque a palavra despojar, eu anotei aqui, a palavra despojar, em hebraico fala natsal. Sabe o que é isso? Quer dizer tirar força, saquear, recuperar. Não é você ficar sentado aí parado, não. A palavra diz aqui que cada mulher ia ter que ir na vizinha. Tem que ter atitude. A gente acha que o Senhor, sabe, Ele vai nos dar, ok? E a gente vai ficar sentado aí parado. Não, tem que ter atitude, tem que chegar para o inimigo e dizer, olha, aqui, mas não, você vai me devolver o que me roubou esses anos todos. Tem que ter atitude. Não dá, mas a gente tem que ativar a nossa fé, porque é uma semana de jejum, uma semana de oração, uma semana de se entregar no Senhor, de comer pão sem fermento. Mas será que a gente quer passar por esse processo? Sabe? De tirar as mentiras da nossa vida. O que é tirar o fermento? O que tirar fermento? Vocês, eu não entendo muito bem disso, mas vou tentar explicar aqui. Se eu explicar mal, vem alguém aqui me explicar, por favor. O que é fermento? Você bota fermento no bolo, o bolo incha. Não é verdade? Sabe o que acontece com a gente? Quando a gente conversa com gente que mente, quando a gente senta na mesa dos escarnecedores, quando a gente senta com pessoas que estão falando mal dos outros, a gente só está inchando esse fermento e levando o mal para as pessoas. Não é verdade? Quando Deus fala para tirar o fermento, Ele fala, não dá mais para a gente andar dessa forma. A gente tem que andar com a verdade. Andar com a palavra, com a verdade, com a lealdade, com a gratidão, com o amor. É assim que nós vamos caminhar, tirar o fermento. Tirar essas situações que não alimentam ninguém.
Sabe o que é o fermento? O fermento, ele te mata aquela fome. É mesmo. É verdade mesmo, Romero. Sabe? Mas não tem nutrição nenhuma. Incha, deixa a gente inchado, inflamado, entendeu? Mas não tem nutrição nenhuma. Não tem. Mas muitas vezes a gente está andando dessa forma, inchado, inflamado, cheio de fermento. E esse é o tempo de você tirar esse fermento da sua vida. Sabe? O fermento que não traz nutrição de nada. Um fermento, sabe? Que não faz bem a nada, só te inflama. E sabe o que acontece depois? Você fica saciado na hora, porque você come esse fermento, você fala com as pessoas, você fala mentira, você fofoca, você conta, fala o que você não sabe, assim, e ouve. Ouvir, pastor, eu não falo, mas escuta. Se você escuta, é a mesma coisa. Amém? A mesma coisa, está comendo o mesmo fermento. E sabe o que acontece depois? Depois toma remédio, toma gastar dinheiro, toma fazer isso para sarar dessa ferida, né? Para tirar essa inflamação do corpo, né? Espiritualmente é a mesma coisa. Aí vai. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Porque você está cheio de fermento velho. E chegou a hora de sair esse fermento. E você andar com a verdade. Você ser liberto dessas coisas da sua vida. Porque quando nós somos libertos desse fermento velho. E a gente começa a andar com a verdade. Não tem por onde que a promessa de Deus. E a libertação. E a promessa. E tudo que Deus tem dentro dessa promessa vem sobre suas mãos. Sabe o que quer dizer isso? É uma família honrada, uma família estruturada, as coisas acontecendo, uma família sadia e um legado para as gerações futuras. Porque tudo que a gente faz hoje vai refletir nas gerações seguintes, nos nossos filhos. Nossos filhos e netos. As suas atitudes de hoje, as suas escolhas de hoje vão refletir na geração que vem. A gente acha que não. Mas estude um pouco a história da sua família. Estude um pouco a história da sua família e vê quantas coisas vão se repetindo. E chegou o tempo de você dizer hoje, acabou aqui na minha geração, porque a partir de agora, a minha geração, que vem daqui para frente, é uma geração de bênçãos do Senhor. Não vai mais viver o processo. Meu pai era assim. Eu vou usar muito testemunho. Quem estava lá no testemunho, eu vou usar o mesmo testemunho. Quem estava lá na igreja ouviu, né, o Café com Deus Pai, né? Lá o pastor Júnior falando, né? Sobre o avô, o bisavô, o avô e o pai dele. Foram 3 gerações de famílias totalmente derrotadas, destruídas através da bebida, do alcoolismo. O que veio através da bebida e do alcoolismo? Veio violência, veio traição, veio tudo junto. Veio tudo junto. Os filhos totalmente desestruturados, os filhos totalmente acabados, a família totalmente desunida, uma família totalmente destruída por uma escolha de uma pessoa. E isso veio do bisavô. O bisavô, aí o avô aumentou o que o bisavô fazia, a violência aumentou, e quando chegou no pai dele, de novo aumentou. E chegou na geração dele. Mas Deus tinha um propósito. E ele entendeu isso. E ele conheceu o Senhor. E pela palavra do Senhor, ele foi liberto. E a hora dessa libertação é hoje. E veja a família dele. Até quando você vai aceitar isso? Eu estou falando de um testemunho, mas tem vários testemunhos. Até quando nós vamos aceitar isso na nossa vida? Quando você acha que isso é normal? Porque tem gente que acha que isso é normal. Não é normal.
Normal é a gente andar na palavra de Deus, na verdade do Senhor. Esse é o normal de Deus. Mas a gente acha, é assim mesmo. Todo mundo faz, é assim mesmo, a família de todo mundo é assim. A minha não. A minha vai ser uma família com o propósito do Senhor. Aí, agora é uma escolha sua. É uma escolha sua. É uma escolha sua. Deus está falando. Olha aqui que Deus falou. Moisés falou para o povo e eles não ouviram. Nós estamos na igreja e nós não estamos ouvindo o que Deus está falando. Sabe por quê? Porque segunda-feira a gente continua do mesmo jeito. Segunda-feira a gente continua fazendo as mesmas escolhas. Segunda-feira a gente fica tomando as mesmas atitudes. Então a gente está na igreja, mas não está ouvindo o que o Senhor está falando. A gente tem que quebrar esse ciclo da nossa vida hoje. Porque só o ano que vem. Amém? Só o ano que vem. Por isso, nós temos que entender o que é a festa de Páscoa. É a passagem, é a libertação. É o povo. Vamos lá, Êxodo 14. Eu não tenho um monte de coisa, nem lembro que eu já li o que eu não li. Não, vamos ler eles, 12 e 23. Eu gosto muito disso. 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras passará o Senhor. Aquela porta que não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O que o Senhor está falando aqui? Eu anotei aqui uma coisa bem fácil para a gente entender. Sabe? Eu botei assim, eu peguei isso aqui, tudo que ele falou, e botei numa palavra bem fácil para a gente entender o que o Senhor está fazendo aqui. O Senhor está dizendo assim, o Senhor, passará por cima do inimigo. É isso que ele está falando aqui. Resumindo, para a gente bom entendedor, porque às vezes a gente fala, a Bíblia a gente não entende direito, mas para bom entendedor, ele está dizendo assim, Senhor, passarei por cima do inimigo. Agora, é aqueles, sabe? A gente vai chegar no Novo Testamento, mas é para aqueles, sabe? Que entende o sangue de Jesus. Muita gente bebe a ceia, toma a ceia sem entendimento. Sabe a ceia? Sabe no Antigo Testamento, quando o Senhor pega o cordeiro, manda matar e manda passar os umbrais da porta, porque quem tiver com os umbrais da porta, o inimigo o Senhor não vai matar. Quando você toma a ceia, hoje você não fere mais o cordeiro, porque o cordeiro, Jesus, já foi para a cruz por você. Então, quando você ceia e toma pão e o sangue de Jesus, você está passando umbrais na porta, dizendo aqui o Senhor está tomando conta. Aqui o Senhor, sabe, porque Jesus foi para a cruz por nós. Ele é o cordeiro hoje da Páscoa. Ele é a Páscoa. Ele é a Páscoa. Então a gente tem que entender isso, que quando a gente está ceando com o Senhor, quando nós estamos com a verdade do Senhor, sem o fermento velho, o inimigo não pode mais nos destruir. Não pode mais. Êxodo 12. Êxodo 12, eu nem me lembro se eu já ia. 12, 1. Olha aqui, para você entender tudo o que eu estou falando. Olha o que Deus está falando aqui. Diz o Senhor a Moisés. Gente, é hoje, tá? Diz o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vós será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fale a todo
toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Aí ele fala aí, cordeiro, segundo a casa dos pais, e cordeiro para cada família. Veja o que ele está falando aqui. Esse mês, gente, presta atenção. É o principal mês do ano. O que você decidir hoje vai refletir o resto do ano. Deus fala sobre a Bíblia. A Bíblia é o primeiro mês do ano. Deixa eu contar uma historinha para você. Não é para ofender ninguém, eu só estou contando uma história para vocês entenderem o que o inimigo fez com esse mês. O que o inimigo roubou de nós. Vou falar para você essa história para você entender quantos nós somos roubados por falta de conhecimento e pelo que o inimigo bota na nossa mente. Deus está falando aqui que é o primeiro mês do ano. Amém? Mas tu não entende isso. Qual é o primeiro mês do ano para você? Janeiro. Aí quando o Fofinha fala as coisas, aí diz, é porque Fofinha vai para a época de judaísmo. Não. Deixa eu dizer para vocês entenderem. O Papa Gregório, é só vocês estudarem, abre no Google aí, tá? Não estou falando nada, abre o Google. E o Papa Gregório que botou que janeiro era o primeiro mês do ano. Amém? A palavra de Deus diz que é abril. Aí, primeiro mês do ano, primeiro dia do mês de janeiro, a gente faz uma festa, reúne a família, não é verdade? Fica a madrugada toda acordada, né? Reúne todo mundo, uma festa, todo mundo vai, depois quer ir para a praia. É uma festa incrível, celebrando o ano novo. E a gente começa, que seja um ano de paz, seja um ano de bênção, e a gente vai falando, orando, falando com Deus. Verdade ou mentira? Pois é, a gente faz tudo isso, né? Mas quando chega a Páscoa, sabe o que a gente faz? Viaja, aproveita o feriado, vai embora. A gente não festeja a Páscoa como deve ser feita, porque é aí que está a promessa que o Senhor está dizendo. É o ano que eu vou te libertar, é o mês principal do ano. Por que você acha, voltando a contar a história, por que você acha que 1 de abril é o dia da mentira? Por que 1 de abril é o dia da mentira? Por quê? Porque lá atrás, começa na igreja lá católica, dizendo que 1 de abril, primeiro dia mentira, porque 1 de abril não é o primeiro ano, não é o primeiro dia do ano. Primeiro dia do ano é janeiro. Então, primeiro dia do ano é 1 de janeiro. Então, 1 de abril, que seria primeiro ano, que Deus está falando que é o primeiro mês do ano, é mentira. Você está entendendo por que 1 de abril é o dia da mentira? Porque Deus disse que primeiro mês do ano é abril, é agora que a gente está vivendo. A Bíblia. Mas, por calendário gregoriano, isso não podia ser. Então, vamos dizer que 1 de abril é o dia da mentira e que o primeiro dia do ano é 1 de janeiro. Aí eu digo a você, a gente comemora isso. Veja como a gente falta conhecimento, porque a gente comemora 1 de janeiro como o primeiro dia do ano, certo? E a gente comemora 1 de abril, dia da mentira. Falta conhecimento para o povo. Falta conhecimento. Falta entendimento. Por isso que a gente não tem as promessas desse mês sobre nossa vida. A gente perde as promessas do meio da nossa vida. Porque o inimigo faz você acreditar que esse mês é mentira. E a gente perde tudo que Deus prometeu por esse ano para você, que é o ano da libertação. E o que acontece esse ano vai refletir para o resto do ano. Entenderam isso?
Aí a gente pode entender o que é Páscoa. Aí a gente pode reivindicar as promessas do Senhor sobre a minha vida. Porque agora eu já sei da verdade. Então eu me posiciono para a verdade. Eu me posiciono nela. Eu me posiciono. Então nós vamos viver dia 1 de janeiro a virada do ano. Vamos. A virada do ano é que a gente paga a conta, né? Fofinha fala muito bem nisso, né? É o que para janeiro, paga a conta, fevereiro, do ano. Mas o calendário espiritual, aqueles que vai fazer você ser liberto e viver a promessa do Senhor, é o calendário bíblico. E a gente está vivendo ele hoje, o primeiro mês do ano. Então, vou repetir. Disse o Senhor a Moisés. A gente sabe que os meses, como a gente conta, são os meses do calendário gregoriano, que vem do calendário grego. E o mês de janeiro é Jano, que é um deus romano que representa os inícios e os fins. Vê como o Satanás é uma meia-verdade. Deus diz, né, que em abril é a Bíblia, é quando tudo se abre, é quando começa. Aí vem o inimigo e levanta um falso Deus, né, que é o Deus dos inícios e dos fins. Veja. E a gente anda por esse caminho uma vida inteira sem ter consciência daquilo que a gente está adorando e dando lugar na nossa vida, né? A gente passa a vida inteira sem revelação verdadeira do Senhor. A verdadeira revelação das promessas para a nossa vida. Porque a gente vai estar no lugar errado, a gente está na estação errada. A gente está vivendo as estações erradas. A estação de você pagar a conta, ir para a escola, tirar férias, já é o calendário gregoriano, mas o calendário das bênçãos do Senhor é o calendário bíblico e é hoje o tempo, primeiro mês, o tempo da libertação. Vamos terminar de ler. Este mês será o principal dos meses. Só está escrito na minha Bíblia ou na sua também? A sua está? Pois está, na minha também. Então, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Qual vai ser o primeiro mês do ano? A Bíblia, abril. Então, é o primeiro mês do ano, das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. O que você decidir hoje vai refletir o resto do seu ano. Amém? Falai a toda congregação de Israel dizendo, ao 10 deste mês, cada um tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, aí para cada família. O que Deus está falando para eles agora? Pega o cordeiro, bota os umbrais, porque agora, hoje, eu vou tirar vocês da terra do Egito. Deus está prometendo. Deus está dando a promessa hoje. Hoje, estou tirando você da mentira. Estou tirando você do pecado. Estou tirando você da culpa. Estou tirando você das acusações do inimigo. Eu não sou mais. Eu não sou mais aquilo que o inimigo diz que eu sou. Sair desse lugar. É o tempo de você dizer isso. Muitas vezes na minha vida, houve comparações com meu irmão, houve comparações que eu não ia conseguir, que eu não ia fazer. E eu sempre acreditei nisso. E eu disse assim para mim, eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir viver o padrão que meu irmão vive. Eu não consigo, eu sou diferente dele, mas eu não vou conseguir esse padrão. E eu vivi muitas vezes com essa mentira sobre a minha vida. Meu irmão é meu irmão, eu sou eu. E eu não ia viver. Claro, eu não sou ele. Ele não conseguia viver o padrão dele. E eu só entendi isso na minha vida, mas quanto tempo eu perdi acreditando nessa história? Acreditando nessa história. E muitas vezes minha vida, meu futuro, a futuro da minha família,
ficou hipotecado nessas mentiras, nessa história. Quantas vezes eu deixei de avançar na minha vida porque eu achava que não ia nunca conseguir, que eu nunca ia dar certo. Quantas vezes eu achei isso como uma verdade na minha vida. E com isso o inimigo hipotecou meu futuro, hipotecou meu propósito, hipotecou minha família, gerações dos meus filhos, hipotecou, porque eu fiquei parado. Eu não conseguia avançar. Eu não avançava porque eu não acreditava, nem eu acreditava em mim mesmo. Mas quando Jesus entra em nossa vida, passa o sangue. Eu sou liberto dessa mentira. Eu sou liberto, porque eu não sou mais o que dizem que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou liberto. E quando eu sou liberto, quando eu entendo o poder da palavra, eu saio da mentira e entro na verdade. Eu saio da mentira e entro na verdade da palavra de Deus, a verdade de Deus sobre a minha vida, o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Eu entendo essa verdade, e quando eu entendo essa verdade, mesmo que eu não estou entendendo, mesmo que eu ainda acho que não consigo, eu começo a avançar, porque eu avanço na palavra do Senhor. Eu não avanço porque eu sou forte, eu avanço porque o Senhor me torna forte e corajoso. Eu vou na força do Senhor, eu vou naquilo que Deus diz que eu sou, e eu vou avançando e vou cumprindo o propósito. Então é hoje que acontece isso em nossas vidas, hoje é o tempo da sua libertação, de você crer e você entender isso e sair desse lugar da mentira. Andar na verdade. Estou terminando, Êxodo 14. Doze. Fala o seguinte: não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servimos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Meu Deus, isso é muito triste, né? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Não, deixa eu ler de novo o 12 para vocês entenderem de novo. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixe-nos para que servimos os egípcios, pois é melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. A gente lê isso aqui, a gente se bota naquele lugar, né? É melhor ficar no Egito fazendo tijolo do que viver o processo para a gente entrar na promessa de Deus. Será que muitas vezes não estamos vivendo isso na nossa vida? A gente prefere ficar na situação que você se encontra hoje, porque você não quer viver o processo de sair do Egito, porque o Egito é um lugar que você conhece, o Egito é um lugar que você é confortável para você, mesmo fazendo tijolo, mesmo sendo escravo, mas é um lugar que você se sente confortável, e você se sente, sabe, o que é fazer tijolo, gente? Nada contra fazer tijolo, mas o que está dizendo aí para você? O que está acontecendo aí nesse momento, certo? Eu estou fazendo tijolo, Deus está dizendo, eu vou te levar para você em um lugar de próspero, e você está dizendo, mas eu prefiro fazer tijolo. Tem muita gente nessa situação. Eu prefiro viver aqui nessa vidinha do que viver o processo de andar na promessa do Senhor. Porque é um lugar confortável, é um lugar confortável. Eu botei aqui para vocês, o medo do confronto faz a gente negociar a visão. Entendeu isso? O medo do confronto, o medo de ouvir a palavra e ser confrontado por Deus, porque o confronto de Deus vai ter que fazer você mudar o seu jeito de viver. O confronto de Deus vai ter que fazer você uma libertação, que vai ter que levar você a lugares que você nunca foi. Vai ter que perdoar, vai ter que fazer, vai ter que orar, vai ter que servir, entendeu?
vai ter que fazer coisas. Então, o medo do confronto faz a gente negociar a visão. Aí depois a gente não chega naquilo que o Senhor nos chamou. A gente só anda até aqui, sabe? A gente acha que andou até aqui. Depois que a gente acha aqui, a gente começa a negociar a visão. E Deus quer nos levar lá. Mas a gente fica aqui. É igual o pai de Abraão. Ah, esqueci agora o nome dele. Terá. Deus mandou ele sair da terra e ir para um lugar que ele ia mostrar, né? Ele ficou no meio do caminho. Só Abraão seguiu. Ele ficou no meio do caminho. Tem muita gente ficando no meio do caminho. Tem muita gente porque negocia a visão. Deus tinha um lugar mais alto, mas você fica no meio do caminho. Porque você negocia a visão, porque você não tem medo do confronto. Tem medo de fazer o que Deus está mandando você fazer. Abrir mão de situações, abrir mão de pessoas, abrir mão de certas situações na sua vida. Por quê? Porque você negocia a visão. E está na hora, gente. Não dá mais para esse tempo. Jesus está voltando. O tempo, Deus está redimindo o tempo. Gente, você não está entendendo. Vocês não estão entendendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu também não entendo direito não, mas eu vou tentar explicar para você alguma coisa aqui. A gente fica lendo as mensagens e pensa que Trump está guerreando com China, com as taxas, com o Brasil, com o mundo. Gente, essas coisas que Trump está fazendo, eu não vou discutir se está certo, está errado, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas ele está mudando o mundo. Ele está mudando as situações do mundo. Ele está tirando muita gente da zona de conforto. Ele está tirando o mundo da zona de conforto. Vocês estão entendendo isso? Ah, é certo, é errado, aí a gente vai discutir política, é outra coisa. Eu não estou discutindo política aqui, eu estou discutindo que o mundo está mudando. Deus está redimindo o tempo. O tempo está redimindo. Deus está modificando tudo. Aí você faz assim, isso para mim não faz diferença. Vai fazer diferença na sua vida assim. Porque Deus está mudando o mundo. Deus permite coisas acontecerem, como aconteceu a pandemia, para mudar o mundo. Redimindo o tempo. Então chegou a hora, gente. Não dá mais para o ano que vem, não. Viu? Não dá para a próxima Páscoa do ano que vem, não. A sua Páscoa chegou, é hoje, essa semana. Não dá para você viver do jeito que você vivia mais. Não dá mais. Não dá mais para você estar no seu zona de conforto. Não dá mais para você encher as coisas cheias de desculpa. A gente tem argumento para tudo, a gente tem desculpa para tudo. Sabe? Não dá mais para viver com desculpa, com argumentos. Está na hora de você fazer o que tem que ser feito. E quando chegar a hora de fazer o que tem que ser feito, não tem mais desculpa. Não tem mais falta de tempo. Falta de tempo, quando você diz a uma pessoa que não teve tempo, eu digo assim, eu recebo a seguinte informação, você não priorizou. Porque se você tivesse priorizado, você tinha tempo. Não foi sua prioridade. Porque quando a sua prioridade é fazer a vontade de Deus, você sempre vai ter tempo. Você sempre vai ter tempo. O problema da falta de tempo é falta de prioridade que a gente tem para fazer as coisas de Deus. A gente sempre tem uma coisa mais importante do que as coisas de Deus. E o tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está passando. E Deus está remindo o tempo. E o tempo do primeiro mês do ano, o mais importante é hoje. Você entendeu isso? Então, domingo que vem, você devia reunir a família e ficar a madrugada toda para comemorar o ano novo. Fazer um grande jantar, almoço na sua casa. Com a melhor comida, aquela que você usou lá no 1º de janeiro. O peru, bacalhau, o filé, entendeu?
e comemorar o ano novo na minha vida, que é o ano mais importante, porque as suas escolhas de hoje vão refletir no resto do ano. Vamos terminar 1 Coríntios 5:8. Ai, ai. Eu já falei um pouco sobre isso, mas vamos só para o entendimento. Por isso, celebrarmos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asos da sinceridade e da verdade. Esse é o segredo da festa. Tirar toda a mentira, tirar toda a falsidade e andar com a verdade. Eu já falei sobre o fermento aqui para vocês. É andar com a verdade. Olho no olho, a verdade. Não dá mais para conversinha de lado, conversinha de cá. É verdade. É isso que Deus precisa de você, para que a gente possa viver na terra prometida. Que a gente possa viver naquilo que o Senhor nos chamou. Amém? Marcos 14. É o penúltimo versículo. 22. Aqui ele fala da ceia do Senhor. Eu vou ler aqui um pouco da ceia do Senhor. Que diz: enquanto comiam, todos tomou Jesus o pão e abençoou e partiu, dizendo: tomai isto em meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Gente, estamos hoje. Jesus foi para a cruz, às 9 horas da manhã, ficou 6 horas até ser consumado. O sangue foi derramado por mim e por você, por nossos pecados, para você ser curado, liberto. Foi hoje, foi agora. Agora começa uma nova aliança. A Bíblia, tempo novo, novo tempo, o primeiro, a aliança que nós temos, derramado em favor de muitos. O sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto dessa videira, até que aquele dia que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É o novo, a nova aliança. É hoje. Eu não sei o que você vai fazer com esse primeiro mês do ano, mas eu vou para a terra que manda leite e mel. O inimigo não me vai acusar mais. Eu não vou mais ficar na mentira que o inimigo falou sobre a minha vida durante minha vida toda, meus anos todos de vida. Eu vou andar na verdade de Deus sobre mim. Eu vou andar na nova aliança. Na verdade, sem um fermento velho, o fermento novo. E Lucas, vamos lá, 24, e eu quero encerrar com esse versículo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. É o tempo. Estamos no tempo. Pode se preparando. Estamos no tempo de comemorar a nossa saída do tempo da escravidão. Abre os olhos. Começa a olhar para o alto. A sua visão não pode ficar comprometida.
A sua visão não pode ser comprometida com o seu passado, com as mentiras do seu passado. A visão é olhar para o alto. Senhor, o que tu queres que eu faça? É a tua vontade, não mais a minha. Eu não vou mais parar, não vou perder mais tempo. Eu vou andar nas novidades que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou andar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou andar na nova aliança e vou viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Não dá mais para eu andar com o fermento velho. É o fermento velho, não dá mais para mim. Agora eu vou andar com a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Deus abençoe.